Hello, hello, hello. Vou testar esse áudio aqui. Hello. Ah, tá bom. Boa tarde. Good afternoon for everyone. Hello, Jade. Hello, Evelyn, Jade. Pessoal, deixem os nomes lá no nosso grupo do Whats. Colocar os olhos da verdade. Ok, pessoal. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidamente. Ok, Jade, pode deixar seu nome aí. Evelyn, perdão. Ok, Evelyn. Ok, Evelyn. Beleza. Beleza, pessoal, é o seguinte. Nós vimos aqui no nosso Get Ready os temas principais. Na verdade, desde o de 1, 2 e 3, né, os capítulos eu falo, e o Get Ready 1 e o 2, a gente está vendo gramática, né? Então, eu resolvi fazer uma revisão gramatical antes de trocar os livros. Antes de trocar os livros. E o que seria isso? Seriam esses exercícios aqui que eu acho que eu acabei de fechar sem querer. Calma aí, personas. Arrear.
Estes. Eu mandei para vocês todos eles, na verdade. Né? Passado. Presente. Se bem que eu tenho que mandei errado. Pera aí. Fiz uma merda. Pera aí, pessoal. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu fiz errado. Vamos ver se dá tempo. Já era. Não apaga pra todos. Que saco. Bom, ignora aquele exercício. Já era. Ah, então, mas ele já tá aqui. Então, eu mandei uma explicação. Ai, meu Deus. Um minuto. Muita calma nessa hora. Pera aí, pessoas. Eu mandei esses exercícios aqui, ó. Já estão respondidos, porque eu acabei. Era pra responder junto na hora, né? Mas eu acabo respondendo aqui, tudo bem. Tá? Eu vou fazer assim. Ó. Mas aí eu faço o que? Eu copio eles e respondo eles agora. Desta maneira, ó. Peraí, isso aqui é o passado. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é passado. Copiar o outro. Este. São pequenos, na verdade. É o seguinte, a gente tem que lembrar do presente simples e regras, para quem não lembra. Vou colocar regras. Certo? Que seriam estas aqui. Ah, que maravilha. Não. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Agora vai. Agora está bruto. É o Word, faz errado. Pera aí. Que saco. É este. RT. Beleza, agora sim. Não. Já vai ver os passados. Ué. Uma semana depois. Então é isso, pessoal. Nosso tema foi sempre esse daqui, ó. Os presentes simples, né? Nessa matéria aqui a gente está vendo os verbos regulares e irregulares que vocês viram nas matérias anteriores. Hello, I live in my name here. My present is going to be right. Eu deixei meu nome aqui, mas I save. Amy, velho. I save your name. Então é o seguinte.
O exercício principal era esse daqui, ó. Na verdade, vocês já têm ele aí. Uma semana depois. Tchau, tchau. Este. Vou até aumentar um pouco. O que que nós temos que fazer aqui no presente simples? Lembrar de todas as regras. As regras aqui são importantes. Quais são essas regras? Eu venho aqui e abro outra abinha aqui, ó. Ó, regras. As regras são o seguinte. Nossa, que alto que tá. Tinha um. Quais são essas regras? As regras são simples. Todo verbo conjugado na terceira pessoa, certo? Todo verbo conjugado na terceira pessoa vai receber o acréscimo DS, pessoal. Todo verbo conjugado na terceira pessoa receberá o acréscimo de, abre aspas, S. Certo? E dependendo da terminação, exemplo, dependendo da terminação, vírgula, exemplos, dois pontos. SS, SH, CH, X, O, Y, Z. Se tiver uma dessas terminações, aí ele vai terminar diferente. Essa conjugação, deixa eu ver, faltou o S sozinho. S, a terminação vai ser com E. Aí ele vai terminar com ES. Tá, então tudo depende de como termina o verbo, né? Negócio corrigindo a vez. Tá, então assim, todo verbo conjugado na terceira pessoa receberá o acréscimo de S. Dependendo da terminação do verbo, Dependendo da terminação do verbo, né? Exemplo, se ele terminar com SS, SH, CH, X, O, né? O, Y, Z, S, ele vai terminar com ES. Tá? Eu não preciso colocar exemplos aqui. Verbos, assim. Certo? Aí eu venho aqui com exemplos. E aí eu vou começar com uma frase, né? Tipo, colocar John speaks. Deixa eu só deixar aqui claro que speak é igual a falar. John speaks German. John speaks German. Observem que o verbo aqui em questão é speaks. Speak, no caso, é que ficou com S. Vamos entender primeiro quem seria essa terceira pessoa. Vou até descer aqui, ó. Terceira pessoa é igual qualquer nome de coisa, animal ou pessoa no singular, tá? Qualquer nome de coisa, animal ou pessoa no singular. Ponto.
Essa aqui seria a terceira pessoa. O John é o nome de alguém que não é eu e nem você e que é apenas um, é um singular. Por isso ele é uma terceira pessoa. Eu estou dizendo isso para não ter a confusão, porque ele geralmente he, she, it, né? Aí eu coloco aqui, ó, he, she, it, ó, terceira pessoa. Qualquer nome de coisa, animal ou pessoa no singular, he, she, it, beleza. Exemplos: speak, falar, John speaks German. John fala alemão. Isso é importante. Todo verbo conjugado com John vai sofrer o S. Tem que seguir essa regra ao pé da letra, tá? E aí vamos a outros exemplos. Se esse mesmo verbo tiver uma dessas terminações, que eu vou colocar de azul, aí ele vai ter que terminar com S. O mesmo John. Eita, tá minúsculo, peraí. John. Isso é lindo demais, hein? John watches TV, né? John assiste TV. E aí vamos levar em consideração que watch é o verbo assistir. Ó. Olha que interessante. John speaks German. John fala alemão. O verbo aqui é falar, que é speak, mas por ele ter sido conjugado com uma terceira pessoa, ele automaticamente apareceu com S. Watch é o verbo assistir. John watches TV. Só por ele ter sido conjugado com uma terceira pessoa, ele aparece com ES. É uma regra da terceira pessoa. Ou seja, nós somos obrigados a implementar essa regra, né? Faz parte da regra do presente simples. O que acontece quando nós fazemos uma frase interrogativa ou uma frase negativa? Frases interrogativas e frases negativas usamos verbos auxiliares, né, para interrogativas, e don't para negativas. Olha que tranquilo. Ou seja, nós só utilizamos esses camaradas quando nós não temos verbo to be. Eu sempre digo que o verbo to be é extremamente importante, tá? Vamos lá continuar. Eu vou pegar esse John agora e vou transformar a mesma frase, as duas frases do John, em uma frase negativa e uma frase interrogativa. Na frase interrogativa eu começo com o verbo auxiliar. Just John speak German. Ó, observação importante. O verbo em questão, que era o speak, voltou para o presente, ou seja, eu não precisei mais utilizar ES ou S, se for S no caso, né? Não precisei, simplesmente porque eu coloquei um verbo auxiliar. É isso que o verbo auxiliar faz, né? A mesma coisa seria com ele assiste televisão. John watch TV, tá? Does John speak German? Does John watch TV? Por que que ficou assim? Justamente
porque o John é uma terceira pessoa. E o fato de eu ter usado um verbo auxiliar faz com que eu não precise mais conjugar o verbo aqui principal, entendeu? Eu consigo trabalhar dessa maneira. Como seria a frase negativa? John doesn't, porque terceira pessoa, watch TV, né? E a mesma coisa seria também com speak. John just doesn't, vou colocar. John doesn't speak German. Ó, eu coloquei o verbo auxiliar e a frase voltou pro normal. O verbo voltou pro presente. Eu vou até trocar de cor ele, ó. Vou colocar ele de azul. Ó. Tá vendo? Ele não sofreu nenhuma alteração. Ok? Espera aí que tem um barulho ali, vou ter que fechar a janela. Vou ter que fechar a janela. Certo? Foi ele fechar a janela por causa do barulho do caminhão. Então é isso. Essa é a regra do presente simples. Por que eu falo que tem que entender o verbo to be, pessoal? Se a gente tiver o verbo to be, no caso, John, né? O mesmo John. John is crazy. Se eu tenho o verbo to be, eu não preciso de nada disso aqui. Eu não preciso de regra de verbo. Eu não preciso de verbo auxiliar, porque eu já tenho o verbo to be. Se eu tenho o verbo to be, eu faço uma frase negativa utilizando o próprio verbo to be, ó. E eu faço uma frase interrogativa começando com ele. Tá? Ó. Eu não precisei fazer nada. Todos entenderam? Foi tranquilo? Lembrar do presente simples? Entenderam, pessoal? É o seguinte, vamos lembrar o presente simples aqui no vídeo, né? Que vai estar acá. Só um minuto. Hello everyone, this is Mr. P. Today we're going to talk about the simple present tense or the present simple, as you wish. We have 3 sentences right here. He is Canadian, he doesn't speak German. Do you understand? Okay, let's get down to it. So let's look at the timeline. The yellow star represents the present simple. So you can see it in the past, now, and in the future. But why is that? Well,
I will explain in a minute. Let's first take a look at the forming the simple present or the present simple. We need, as you may know already, we need a helping verb, auxiliary verb, to make questions and negative sentences. The auxiliary verb in this case, or helping verb, is do, and for the third person singular is does. Does, again, is for he, she, and it only. So, to make questions, we need the following formula. WH, question word. So that would be who, where, when, how, etc. if you have them. Then HV for helping verb or auxiliary verb. Then we need the subject because it's a question, right? And then we need the verb. For example, do you eat meat? For the third person singular would be does she work? So does she work, not do she work, okay? Does she work? What about a negative sentence? Well, for negative sentences, we need the subject, plus we need the helping verb or auxiliary verb plus not, because it's negative, plus verb, the base of the verb, plus the object if you have an object. For example, I do not eat meat. I don't or I do not eat meat. She does not or she doesn't work. She does not or she doesn't work. Pay close attention to the third person singular. Now, what happens with the positive sentences? And this is where it gets complicated a little. So, for I, you, we, and they, the pronouns, so that would be the subject. Then we need a verb, the base of the verb, no change, plus the object if you have an object. For example, I eat meat every Monday. So that's a time expression. I eat meat every Monday. So that's easy. How about the third person singular? Well, for the third person singular, we have subject plus verb plus s plus object. She works. She works every day. She works every day. So we need to add an s to the verb, and that is work. So works. She works every weekday. Not every day. Every weekday. So what happens with the verb to be? Well, the verb to be is particular. Why? Because it follows another rule. So for example, for a positive sentence, I am a student. I am Canadian. I am a man. For the third person singular here, there is no change because the verb to be acts by itself. So you don't need anything else. You don't need another verb. He is a student. They are smart. So no change. What happens with a negative sentence? Well, you just write the not right after the verb to be. Like in my example. I'm not a student. He is not, he isn't Canadian. They are not, they aren't old. So what about a question? Well, in a question we just have to invert the subject and the verb to be in this case. So, are you Spanish? Are you Spanish? Is he old? Are they students?
So that's the present simple for the verb to be. Now, we know that when you see time expressions and adverbs of time, they indicate the tense you need to use. In this case, I listed some of them. There are many others. So for time expressions, I listed every day, every weekend, in the morning, twice a month, 4 times a day, etc. The adverbs of time that you might find in a sentence in the present simple tense are always, often, seldom, usually, never, etc. Now, this is the most important part of the simple present tense explanation, and that is its uses. So the first one, and that's why it's highlighted in yellow, is the most important part, the most important usage. So everyday activities, routines, and habits. So number 2, and changing emotions and wishes. General truths. Number 4, giving instructions or directions. Number 5, expressing fixed arrangements. And number 6, telling a story. Now I'm going to give you examples for each, so don't worry if you didn't understand that. So for number 1, everyday activities, and this is the most common one, I wrote, I study English every day. She studies English every day. Pay attention to the third person singular. So we have the verb that finishes with Y. So dy consonant plus Y. So I need to change that Y into I. So she studies English every day. The next example, they brush their teeth every morning. He brushes, ES, his teeth every morning. And the last example, we wake up late on weekends. He wakes up late on weekends. Okay, so you can see the third person singular again with the S, ES, or IES. There are different rules for that, so I will create another video to explain those rules. So let's go on. Number 2, unchanging emotions or wishes. For example, I love dancing. That means you loved it yesterday, you love it now, and you will probably love it in the future. So love dancing. He likes watching movies. He likes watching movies. So you can see the S in like. They hate studying. They hate studying. These are all emotions. There is another lesson on this topic, so I will create another video for this. Now, number 3, general truths. So for example, the sun rises in the east. It doesn't rise in the west. It rises in the east. Water boils at 100 degrees. So yeah, it boils at 100 degrees. The moon is a satellite. So the moon is a satellite. So this is always true. Number 4, giving instructions or directions. So in this case, you're giving directions to someone. You walk for 200 meters, then you turn left. And we use the present simple or the simple present when we give instructions or directions. Number 5, expressing fixed arrangements. So for example, his father arrives tomorrow. This is a fixed arrangement. You know that his father will arrive tomorrow, so we use the present simple. His father arrives tomorrow for sure. The train does not arrive until 10 p.m. This is a fixed arrangement. The train does not arrive
until 10 p.m. Doesn't arrive until 10 p.m. So number 6, when telling a story. Example, Mond shows John his collection of banned religious writings and reads aloud long passages from a 19th century Catholic theologian. Yes, so here we have a story. So you're reading a story and you can tell the story using the present simple. Yes. Okay, so now we have some exercise. I prepare this easy exercise for you to do. So we have to change these statements to questions. She has a lot of experience. So make that one into a question. Number 2, he drives to his work. Number 3, the new employee comes early. Number 4, your co-worker talks to you. So pause the video and write your answers. Now let's look at the key. Yes, does she have a lot of experience? A lot of people might confuse this with has. No, if you have does, you must write the verb at the base form of the verb. So does she have a lot of experience? Number 2, does he drive to work? That's right. Number 3, does the new employee come early? And the last one, does your co-worker talk to you? Well, I hope you enjoyed the lesson. If you have any questions, please type them under this video. If you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video, please, if you liked it, and share it. So have a great day. See you next time. Bye-bye. Ok? Summarizing the information. Quando que nós usamos esses S's? Todas as vezes que nós iniciarmos um diálogo falando de alguém. For example, I love listening rock and roll. I love rock and roll, né? But I love rock and roll, and my brother loves. You know, I love listening rock and roll, and my brother loves listening rock and roll. Sometimes I want, I want to drink a soda. Sometimes I want to drink soda. I want drinking soda. And my brother sometimes wants drinking soda. Então sempre que vai na terceira pessoa vem com S. I play guitar every day, and my brother plays guitar every day. My brother plays guitar every day, and I play guitar every day. Então você entende que quando eu falo do meu irmão, ele já vem com S. Isso é relativo até quando começa dependendo da terminação do verbo, no caso do wash. Sometimes I used to wash my hands. Yeah. Sometimes my brother, vou colocar o nome do meu irmão, né? Richard. My brother Richard washes her hands sometimes. His hands sometimes. My brother used to washes his hand sometimes. Então assim, ele costuma lavar as mãos dele, né? My brother used to wash his hands sometimes. Ele costuma lavar a mão dele às vezes. Entendeu? Então, sempre quando eu usar a terceira pessoa, ele vai vir com esse S ou ES, tudo é relativo. I talk to you and you I talk to you, please, you have to understand me. I need you understanding me. Se eu for fazer essa mesma oração com uma terceira pessoa, no caso, com meu irmão, Richard talks to you and you need understanding. Então, understand him. Sempre que for a terceira pessoa vem com S, mas é relativo. Tudo depende da forma que termina esse mesmo verbo.
né? É por isso que eu coloquei aqui esse guia, ó. Tudo depende dele, tá? Então, wash, né? Kiss, no caso de beijar. I kiss, I love, eu vou colocar assim, né? I kiss the baby. Ó, I kiss the baby. I love kissing the babies in general. My brother. My brother kisses the baby. My brother loves kissing babies in general. Viu? Então, quando eu vou pro meu irmão, pra terceira pessoa, mesmo que eu disse no caso ele, né? My brother, mas eu posso usar o nome, como eu disse, o Richard. Richard kisses the baby. Richard loves kissing babies in general. Então, você vê que eu posso utilizar o nome quando eu estou me referindo à terceira pessoa. Eu tenho essa possibilidade de variar, porque na verdade a terceira pessoa eu resumi ela a isso aqui: qualquer nome de coisa, animal ou pessoa, desde que esteja no singular, né? Que seria no caso he, she, it, mas nem sempre ele vai estar aparecendo na frase como he, she, it. Ele pode aparecer com o nome, né? O cachorro, né? Como aqui, por exemplo, ó, the dogs, o cachorro late, barks, ó, latir seria bark, mas aqui eu tenho um S porque é um cachorro, é um só, the dog, né? The dog barks, tá? O cachorro late, late, tá? Então, esse é o princípio dele. Frases interrogativas. A gente usa sempre pensando assim: se você não está utilizando o verbo to be, vai fazer uso sim dessas regras que eu acabei de falar, que é no caso o S na terceira pessoa e o ES dependendo da terminação deste verbo que foi conjugado. Nós utilizamos para fazer perguntas no presente simples o do e o does. Essas são as nossas bases. A pergunta é: se o does tem S, eu faço frases, eu monto frases com ele, utilizando ele no plural? Não. O does é para utilizar, para fazer frases no singular. Por exemplo, does Jacqueline say it? A Jacqueline diz isso? Does Jacqueline say it? Né? Então, does, ó, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ainda no presente simples ou não? Algum de vocês ainda tem dúvidas sobre o simple, pulou tudo, simple present? Tá tranquilo esse? Pessoal, deixa eu até ver um negócio aqui rapidamente. Tranquilo para vocês, sem problema?
certo? E o outro, eu baixei? Não. Seria o nosso próximo passo, é o passado simples. Certo? Nenhuma dúvida, pessoal? Vamos então para o passado simples. Vocês não têm dúvida? É o seguinte, o passado simples é a mesma ideia. Toda vez que eu falar de verbos... Peraí, cadê aqui o meu... A primeira coisa que vai ser pensada aqui também é o verbo to be. Isso não tem jeito, cara. Pensou passado, presente, primeira referência aqui é o nosso querido verbo to be. Tá? Por quê? Porque no passado o verbo to be é was e were. Nós já vimos isso. E as frases interrogativas e negativas, elas só se baseiam, você só manipula ou o verbo to be ou nega ele. A gente nunca sai disso. Então, por exemplo, you were a doctor. Você era um médico. É uma afirmação, né? Se você levar em consideração que o verbo to be é o verbo ser e estar no passado, you were a doctor. Vai fazer uma frase negativa? Nega o verbo to be. Vai fazer uma frase interrogativa? Inicia com o verbo to be. Tá vendo? Sempre assim. Quem manipula é o verbo to be. Agora, e quando nós não temos o verbo to be? Aí vem a mesma ideia. Primeira coisa a ser feita é saber se o verbo... Será que eu deixei aberto? Não. Se o verbo é regular ou irregular com i de igreja, que é o que está aqui, ó. Certo? Se ele for um verbo regular, certamente a gente não vai precisar passar ele para o passado, porque ele já tem uma forma. O que acontece é o seguinte, fora do verbo to be, nós trabalhamos com verbos auxiliares, que é o did, no caso did, né, verbo auxiliar, e ed, para formar esse passado, dependendo do verbo. Então, por exemplo, verbos regulares tem o passado feito com ed, como por exemplo, talk. Tá vendo? Caminhar. Se vai fazer isso no passado, talked, com ed. Simples assim. Certo? Verbos irregulares com i de igreja. Eles têm ed? Eles precisam de ed? Não, eles não precisam de ed. Para falar a verdade, eles são independentes. Então, speak é um verbo irregular, é um verbo que vai estar dentro dessa lista de verbos irregulares. Tá? Que é o verbo falar. E no passado ele vai estar spoke, falou. Olha o exemplo aqui. Vamos até o verbo speak, que é falar, né? Speak. E achamos ele no passado, que é spoke. É justamente por isso que ele não precisa de nenhum ed.
ele automaticamente já tem a forma dele no passado aqui dentro da lista de verbos irregulares. Tá? Aqui dentro você tem tudo. O que acontece é o seguinte, para fazer frases interrogativas, a mesma coisa que aconteceu no presente simples acontece no passado simples também. Primeiro, nós só usamos did, que é um verbo auxiliar, quando nós não temos o verbo to be. Nós jamais podemos utilizar o did junto com o verbo to be. É dependente. Tá? Então, did you speak German? Você falava, ou falava não, você falou alemão? E quero deixar grande. Did you speak German? Então, o fato de eu ter usado did faz com que o verbo não vá para o passado, ele fique no presente, porque o did já faz esse papel. Tá? E não importa se ele é um verbo regular ou irregular. Ó, did you talk? Né? Então você falou. Percebam que aqui também o verbo volta para o presente. Tá? Agora é o seguinte, 2 vídeos, um de comédia, porque eu acho que esse vídeo de comédia é o melhor vídeo de passado para mim, porque mostra na prática como seria. Hey guys, and welcome to a new video. Have you ever been in a class and your teacher was like, what was the best day of your life? And you wanted to describe your last birthday party and you were like, I have a big cake. But then you were like, this happened in the past. So it should be, have had a big cake. Or have you ever been in a place and someone forgot their jacket and you wanted to tell them that they forgot it and you were like, should I use forgotten? I guess most of us have been in such situations. So in this video, we're gonna make the past simple tense really simple. Before I begin to explain anything, let's watch this very short clip from the series House. At the end of the 8th episode of the 2nd season, Dr. House is talking with Dr. Chase about an incident happened earlier. When he visited, he told me he only had 2 months left. Let's hear it one more time. When he visited, he told me he only had 2 months left. If I didn't explain it to you and didn't mention that this incident happened in the past, how would we know it happened in the past? Simple. We'll look at the verbs. In that sentence, we have 3 verbs: visited, told, and had. All 3 past tense verbs. But how would we know that those are past tense verbs? Do they have a specific look? Do they wear something special? Actually, they do. Dr. House said, when he visited, he told me he only had 2 months left. We have 1 regular past tense verb, visited, and it's wearing a red hat. That red hat is the ed ending. Yes, regular means adding ed at the end of the verb. Remember it as the red hat. We also have 2 regular verbs, told and had. Why irregular? Well, yep, they're irregular because obviously they're not wearing the red hat, the ed. They're kind of wild, so they don't have a specific look. Don't worry, they'll get familiar. Any Potterheads here? Let's watch this clip. I got to finish whatever Dumbledore started. Can you spot the red hat? I got to finish whatever Dumbledore started. Yes, it started. So what we understand is Dumbledore. I actually had no idea who that was, but I googled him. Anyway, so Dumbledore had started something in the past. So he's not going to start it in the future. He's not starting it now. It started. The starting is finished now. Game time! Can you spot the regular past tense verbs in the following clips? Listen carefully. When we played chess earlier, you were terrific, and I can't wait to play you again. I helped. When they asked why he was killed, the officer said, because he was probably a rebel. Great. Let's watch those clips and tell me what have you noticed. Also, maybe she cheated on you. She also didn't cheat on you. She cheated 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 on you. She
Well, in the first clip, Dr. House said maybe she cheated on you. The red hat is very obvious here. So yeah, this happened in the past. But what about she also didn't cheat on you? Did it happen in the past too? Actually, yes. Did and didn't are two magical past hats you must put on in 3 places. 1, when you want to make a question in the past, use did. Did no one come to save me just because they missed me? Did Lord Beckett tell you that? Did Ross tell you not to let me go over there? Yes. Where did they take him? What did Lucas tell you? Look, no. Let's compare all of the questions. The first questions are yes/no questions. Why? Because when you answer them, your answer will either be yes or no. So for that, you start with did. So in the first example, Johnny Depp just wanted a straight yes/no answer. In the last 2 examples, however, there are no dids at the beginning of the questions. That means those are not yes/no questions. Those are information questions, aka the WH questions. As the name suggests, those lovely questions, A, must start with a WH question word. What? When? Where? Who? Why? And B must be answered with a piece of information. So when Alice said, where did they take him? The answer will definitely be a place. And when Dewey asks, what did Lucas tell you? She doesn't want a yes/no answer, rather she wants what Lucas has actually said. Hold on a minute. Are you seeing what I'm seeing? I mean, this is in the past, right? But why none of the verbs is wearing the red hat? That's because they're wearing the magical hat did, remember? Can you wear 2 hats at the same time? I don't think so. So the magical hat will take over the red hat and shift the verb back to the base form. 2. When you want to make a negative statement in the past, use didn't. And you either didn't shower or change. Demon didn't leave. Daddy didn't love me! Let's take a closer look here. Here as well, we have a magical hat, which is didn't. The verbs will stay as they are, base form, no ed, just naked. 3. When you want to make a question in the past to confirm something or to show surprisement, use didn't in a question. Sounds crazy, right? Let's watch this clip from Harry Potter. Didn't Mummy ever tell you it was rude to eavesdrop, Potter? So the man here is not waiting for an answer from Potter. He's just shocked by the boy eavesdropping on him. Any The Godfather fans here? Watch this clip. Didn't Tom tell you I called? What we understand from the sentence, or what Al Pacino wanted to say, is I called and Tom knows that I called and I told him to tell you that I called. I didn't watch the movie, so he's either surprised or just confirming the information. Let's wrap the regular past tense up very fast and 3 complete the sentence questions. To make a sentence in the past, we add yup, the red hat, the ed. To make it negative, we use the magical hat, didn't, and what comes after it gonna stay bingo, base form, or naked. To make a question, we use you're right, we used it. Game time! Can you count how many verbs Sheldon from The Big Bang Theory is saying in this clip? Well, we had dinner, played some games, and then I spent the night. So he said, we had dinner, played some games, and then I spent the night. Yes, we got 3 past tense verbs, which are had, played, and spent. One of the verb looks familiar, right? Yes, we got our red hat right there in played, but what about the other 2 verbs? Where are the red hats? They are irregular. Let's watch some clips and pay attention to the verbs that are used. They all went home empty-handed. The only... I thought your time ran out. I just ate an omelet. Here, I was gonna leave, but then you woke up. Jesus. So as you can see,
Those irregular past tense verbs have no specific form, and the only way to know the past tense of these verbs is actually to look them up. Go to Google or your dictionary and type, for example, past tense of a fly, and you'll find it right away. Quiz time! Question number 1. Yesterday, I didn't fly, flew, flying, flown to Hawaii. We said before that didn't is a magical hat, and we can't wear 2 hats at the same time. But we don't have an ed ending verb here. Oh my god, what's the right answer then? Wait, here's a hint. We said that the magical hat didn't will take over the red hat and shift the verb back to the base form. So the right answer is fly. Question number 2. What did you, did, doing, do, done last weekend? Oh, this one is easy. Did is a magical hat that comes with base forms. Therefore, the right answer is do. Bingo! Let's wrap everything up by answering those questions about yourself. Who did you call today? Maybe I called my friend, or maybe I called Pizza Hut because I was hungry. Name one thing you didn't like about your last weekend. Can you ask me a question using the past tense? As an example, did you go running this morning? Nope, I slept late. Where did you have your dinner last night? I actually ate at a very fun place called my bed. Just kidding. Now it's your turn. I wish I could hear all of your amazing questions. Wait, I guess I can. I mean, not hearing them, but maybe you can leave your question in a comment down below. Graduation time! Thank you guys for watching. You're now an official past tense user. You watched the video, you stayed focused, you gave some examples, so you deserve it. Just keep practicing. A great idea to practice the past tense is to have a past tense journal. Every night before you go to bed, write some of the things that happened or didn't happen with you on that day. We're all set for now, so Goodbye. Ok, guys? Então esse é o nosso passado simples. Mas na verdade, baseado nesse exercício aqui, ó. Né, na nossa revisãozinha aqui. Que isso fique claro. Agora só mais uma do passado. Não, você não. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson, yes, that's me. Today's lesson is on the simple past tense. Okay, like in did you go out yesterday? Or we didn't go out yesterday. We worked hard yesterday. Yes, it's an action that happened in the past and you know when it happened. So it's our yellow star in the timeline. You can see it right there. So, how do we form the simple past? First of all, we need a helping or auxiliary verb. In this case, we chose did. And did, we use did for questions and for negative sentences. So, let's look at questions first. Okay, WH question word, if you have one, like where, how long, etc., plus the helping verb, did in this case, then subject and then the verb. Okay, like in our example, did you go out yesterday? Okay, that's a good example. Negative sentences. Okay, so we need the subject plus the helping verb plus not plus the verb and the object if you have one. I did not go out yesterday. I didn't go out yesterday. Okay, so what happens with positive sentences? Well, positive sentences have regular or irregular verbs. Okay, so we have the subject
for regular verbs, plus verb plus ed because it's a regular verb, plus object. For example, I danced all night last Saturday. I danced all night last Saturday. Okay, how do I know that dance is a regular verb? Well, we just have to learn them. Okay, the same with irregular verbs. Irregular verbs, you need to learn them, okay, by memory. So the formula is subject plus irregular verb plus the object. Like in our example, I went out yesterday. So went is the past, irregular past verb of the verb go. Yes, that's right, go. Okay, what happens with the verb to be? First of all, let's review the verb to be. I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Let's make an example. I was a student in 1990. They were babies in 1990. Okay, these are positive sentences. What happens with negative sentences? We just add not after the verb to be. I was not, I wasn't a teacher 30 years ago. They were not, they weren't students 10 years ago. What happens with a question? Well, we just write the verb to be first. So, was he paying attention to my lesson? Were you home an hour ago? And so there we have the simple past of the verb to be. Be careful, the verb to be is special. You don't need did here. Okay, so meaning and use. When do we use the simple past or the past simple tense? To express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. What are some common time expressions used with the past tense? So yesterday, okay, last month, last year, last week, ago, a minute ago, in 1980, for example. There are many, many others. So time expressions and adverbs of time. So examples. I saw Maria yesterday. So is the past, irregular past verb of the verb to see. Yesterday is an adverb of time. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary tests. So took is the irregular past of the verb to take. They got married 2 years ago. Got is the past, irregular past of the verb get. These actions are over. They are all finished. So, English has two types of verbs in the past tense. Regular verbs, as I said before, and irregular verbs. Look at the following list of past tense verbs, which are regular and which are irregular. Okay, so we have taught. Yeah, that's irregular. Walked. Yes, that's regular. Studied. Regular. Gave. Irregular, very good. Became. Irregular. Cried. Regular. Lived. Regular. Did. Irregular. Okay, let's go to the next slide. Regular verbs are verbs that end with ed, we said. So simple form of past simple, like walk, study, cry, and live. So walk, walked. Study, studied. Pay attention to the Y changes to I.
when you write the past tense. Cry. Again, Y changes to I, ED, and live, we just add the D, ED, lived. So irregular verbs are verbs that don't end with ED. Some irregular verbs have a vowel change in the past tense. For example, become, became, give, gave, drive, drove, forget, forgot. Other irregular verbs have a different kind of change. Examples: teach, taught, bring, brought, leave, left, hear, heard, buy, bought. For example, Celia bought a new computer last weekend. And some irregular verbs don't change at all. Cut, cut, hit, hit, put, put, set, set. Like in the example, the children set the table every Sunday. And this is present simple, right? It's not past. Well, it could be past also, but I know this is an example of the present simple. The second one, though, is in the past. The children set the table last night. How do I know it's in the past? Well, because we have the time expression last night. Last night. So, complete the sentences with a past tense verb. Number 1. I was a child, the piano. Donna, Paris, last month. John, hard, yesterday. My teacher, far, last summer. So pause the video and write your answers. Okay, so now that you paused the video, you have your answers. We're going to check. When I was a child, I played the piano, ED. Donna visited Paris last month. John worked hard yesterday. My teacher traveled far last summer. Great, you did great. Now let's try other 5 sentences right here. So complete the sentences again with a past tense verb. So last week, you, a letter. The students, an English exam. They, a great job. He, his girlfriend at university. Mary, to the city park last Sunday. So pause the video and write your answers. Now that you're ready, let's check them. Last week, I sent you a letter. The students had an English exam. They did a great job. He meant his girlfriend at university. And last one, Mary went to the city park last Sunday. Great. I hope you enjoyed the lesson. If you have any questions, please type them under this lesson. And if you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video if you liked it and share it. Perdão, dá aulinha. Ok, pessoal? Então esse é o nosso passado simples. Muito importante que vocês saibam ele, para não cometer nenhum erro, tá? E o exercício que eu tinha mandado para vocês, na verdade, ele está aí no grupo respondido. Pessoal, vivos?
tá? Então esse era o passado. E aí eu tinha que passar no meu exercício, voltando aqui, para o nosso passado simples, né? Fazer a mudança. E o que eu fiz? Eu peguei o verbo que está aqui e eu entendi se ele era presente ou passado. Entendendo isso, eu fiz a minha mudança para o passado. Uns eram regulares. Eita, o negócio mexeu aqui. Tá vendo? Aí eu fiz a mudança. Eu preenchi as lacunas respeitando a regra. Os verbos que eram regulares e os verbos que eram irregulares com i de igreja. Entendendo que os que estavam dentro da lista, no caso become, eu passei para o passado. Ó. Segui essa regra. O negócio vai ficar com essa chatice. Tá, que aqui deu uma travada. Ó. E aí eu fiz isso, ó. Tá vendo? Bind é regular. Ficou binded. E assim eu fui fazendo um a um. Aqui no caso, como era, não tem uma, tá? Esse foi o meu procedimento na hora de fazer o passado. E aí, ó, sempre eu deixei até um exercício bem curtinho, tá vendo? Bem pequeno, separado, que era para utilizar o verbo to be no passado, no caso was ou were. E aqui eu tenho the money. The money é singular, então o verbo seria, obviamente, was, tá? We were, ó, era isso que nós faríamos, que eram respeitando os verbos to be. I was, it was, we were, que não tá aqui, mas é were. Tá? Ó, ele estaria descendo, ó. Né? Que era were, que eu tinha marcado lá. Meus pais, ó, os professores da minha filha, que são plural, então ele was, porque é singular, pra quem lembra a regra do to be. Não é para usar o did. São estas, então já é mais de um, ó. Né? Was she e she was. Então essa era a nossa ideia do passado simples. Mesma pergunta para vocês. Existe alguma dúvida no simple? Existe alguma dúvida no simple past? Alguém tem?
Pessoal, cadê vocês vivos? Pessoal, não, isso, Evelyn, isso é bom. E o último, que era a ideia que nós tínhamos, era o do futuro. Calma aí, pessoal, que tem que agora... Na verdade, vocês têm esses exercícios aí, todos respondidos já. Foi tudo pro grupo. TR. Certo? E o outro era um futuro. Nós temos visto aí todos os futuros, tá? Então já vou fazer o seguinte, antes de explicar, eu vou falar dele, né, obviamente. Já vou adiantar aqui o meu esquema. Talking about the future in English. Will versus going to, from espressoenglish.net. There are two ways to talk about the future in English, will or won't, and going to. But which one should you use in each situation? In general, use going to for plans and arrangements, and use will and won't for promises, offers, and decisions made in the moment. Let's look at some examples. Going to for plans and arrangements. On my next vacation, I'm going to stay in a nice hotel. We're going to get married in September. David is going to meet us at the restaurant in half an hour. Remember that in spoken English, going to is often pronounced gonna, so these sentences would be pronounced, on my next vacation, I'm gonna stay in a nice hotel. We're gonna get married in September. David is gonna meet us at the restaurant in half an hour. Use will and won't for promises. He'll send you an email later. I won't tell anyone your secret. I'll pay you back tomorrow. We won't forget your birthday. Usually, will is abbreviated to the short form, so we say, he'll send you an email later, and not he will send you. Use will for offers. I'll buy you a drink. We'll help you carry those boxes upstairs. Finally, use will or won't for decisions made in the moment of speaking. For example, if someone asks, would you like tea or coffee? You can say, I'll have tea, because you made the decision in that moment. Here's another example. We don't have any eggs. Really? We need eggs to bake the cake, so I'll go to the store and buy some. One situation in which you can use going to or will or won't is when making predictions
or saying general statements about the future. Here's an example of a prediction. Your wife will love those flowers. Or, your wife is going to love those flowers. These sentences are equal. Here's another example. At current rates, the company will grow 200% in the next 5 years. Or, at current rates, the company is going to grow 200% in the next 5 years. In the case of predictions or general statements about the future, you can use either going to or will or won't. One final tip about using the sentence I think when talking about the future. Say, I don't think it will rain, not I think it won't rain. There's no specific rule, but it just sounds more natural. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it. Então, aqui é a explicação dos dois, né? O que nós temos aqui de peculiaridade? Primeiro, que esse will, é o futuro simples, will, que é o futuro simples, ele geralmente, o futuro simples, ele é feito, deixa eu descer mais aqui. Futuro simples, ele é feito com will. Will é o nosso verbo auxiliar. Tá ao contrário. Tá? Ele é o nosso verbo auxiliar de futuro. E como que nós fazemos isso? É mais simples, bem simples. I will say, né? Eita, tá muito grande isso aqui. I will say, eu disse. I will not. Ou abreviado, né? Won't. Say. Ou. Tá, eu tinha colocado muito. Tem que ficar tudo igual aqui. Ó. Ou. Will I say. Sempre trabalhando com a mudança de posição do verbo auxiliar ou negação do mesmo. No caso aqui do verbo auxiliar, que eu dei uma negada nele, ó. Então ficou I will not say. I will say, I will not say, will I say. Fazendo isso, eu tenho um futuro simples. O que é importante ressaltar no futuro simples? Ele é um futuro incerto, futuro duvidoso. É um futuro de desejo, ele esboça apenas um desejo, uma vontade. Significa que isso vai acontecer? Existe uma possibilidade, mas ela é pequena, tá? Ela é quase irrelevante. Então ele é usado justamente para isso, para futuros onde não há garantia que esse futuro venha a acontecer. Diferente do nosso futuro imediato. Tá em inglês, então vou até colocar em inglês. Tá? Nosso immediate future, que é feito de cara com o verbo to be plus going to. Tá? Ele é feito com o nosso verbo to be plus going to. Bom, aqui aí a gente volta àquela mesma história. O verbo to be é importante? Sim, ele é indispensável, tá? O verbo to be, ele é assim de valor extremo. E vou até dar uma olhada aqui no nas workshops do sistema.
Então vamos dar uma olhada aqui no verbo to be de novo. Hello guys, how are you? My name is Juliana, eu sou a teacher da Google Time e hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre o verbo to be. O verbo to be ele tem dois significados, que é o ser e o estar. Primeiro eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os sujeitos. Nós temos o I, you, he, she, it, we, they and you. Quais são os significados deles? O I significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it significa ele e ela, porém somente para objetos e animais. We significa nós, they significa eles e elas, para objetos, animais e pessoas. You significa vocês. Sim, nós temos dois yous. Um é você no singular e o outro é você no plural. Aqui nós temos os sujeitos com o verbo to be. Eu deixei o verbo to be de verde coloridinho para vocês identificarem melhor. Como eu disse, o verbo to be significa ser ou estar. Então, o I am significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. You are, vocês são ou vocês estão. Mas, teacher, como é que eu vou saber quando significa ser ou quando significa estar? Pelo contexto. Um exemplo, se eu falar para vocês I am hungry, hungry significa com fome. Eu vou ter que saber identificar, eu sou fome ou eu estou com fome. Nesse caso, seria no sentido de estar, eu estou com fome. Outro exemplo, she is American, ela está americana ou ela é americana? O certo seria ela é americana. Então a gente tem que saber identificar os contextos para saber qual é o verbo certo, se é o ser ou se é o estar. Aqui nós temos a forma afirmativa do verbo to be. Para formar frases com ele nós usamos o sujeito, o verbo to be e o complemento. Eu coloquei 3 exemplos para vocês. O primeiro, I am happy. A tradução pode ser eu sou feliz ou eu estou feliz, depende do momento. A próxima, she is my friend. Ela é minha amiga. They are hungry. Eles estão com fome. Então, em todas elas tem essa estrutura: sujeito, verbo to be e o complemento da frase. Aqui nós temos a forma negativa do verbo to be. Para fazer a forma negativa, é só colocar um not na frente do verbo to be. Por exemplo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not, you are not. Colocando esse not na frente, eu já estou negando a frase. Eu não sou, eu não estou, ele é, nós não somos. Aqui eu coloquei algumas abreviações para vocês, tanto da forma afirmativa quanto da forma negativa. O I am, ele vira I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. They are, they're. You are, your. Na forma negativa, nós temos I am not, I'm not, are not, aren't, is not, isn't. Aqui, para fazer a forma interrogativa do verbo to be, nós temos que inverter. Inverter o que, teacher? A gente coloca o verbo to be na frente e o sujeito depois. Se a gente lembrar da forma afirmativa e da forma negativa, a gente vai ver que primeiro temos o sujeito, depois nós temos o verbo to be. Porém, a forma negativa a gente só inverte. Coloca primeiro o verbo to be, depois o sujeito. Aqui eu tenho alguns exemplos das formas negativas e da forma interrogativa. He is not my brother. Ele não é meu irmão. I am not sad. Eu não estou triste. She is not hungry. Ela não está com fome. We are not adults. Nós não somos adultos. Exemplos da forma interrogativa. Are you happy? Você está feliz? Is he your father? Ele é o seu pai? Is he late? Ele está atrasado? Are they friends? Eles são amigos? Então, são coisas simples que a gente tem que decorar
cada sujeito. Esqueci. Pessoal, os exercícios do verbo to be, eles estão aqui embaixo nesse link. Caso vocês não consigam imprimir para fazer, copiam e tragam para mim durante a aula. Tá? Então aqui foi um resumo do verbo to be. Para quem não lembra, por que esse resumo? Porque, se não sabe o verbo to be, não vai conseguir fazer esse futuro nem a pau, tá? Porque ele utiliza primeiramente do verbo to be. As modulações, as frases afirmativas e negativas, interrogativas, são todas verbos to be, tá? Então seria mais ou menos assim, se fosse na primeira pessoa, I am going to, mais o verbo. Vou colocar um verbo aqui, aleatório. See, significa olhar. I'm going to see. Eu olharei. Deixa eu aumentar aqui, né? Ó. Segunda pessoa. You are going to see. Sempre respeitando a conjugação do verbo to be, dependendo do sujeito, do pronome, né? He is going to see. Tá vendo? They are going to see. Tá vendo? Então, para cada pronome, o verbo correto. Para cada pronome, o verbo certo. Agora, se vai fazer frases negativas, a mesma coisa acontece, né? Vou até escrever, ó. Já fazendo o que? Negando o próprio verbo to be. Vejam bem. Eu só neguei, ó. Neguei o verbo to be. Vou até colocar uma cor aqui diferente. Viu? Assim eu fiz uma frase negativa. Interrogativa vai ser basicamente a mesma coisa que eu faço aqui, ó. Só que aí eu mudo de posição, né? Eu, ao invés de deixar ele aqui, eu venho com ele, com o sujeito pra cá. E começo com o verbo to be, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Simples assim. Eu dei uma distância enorme aqui, não sei porquê. Tá vendo? Eu saio daqui e troco de posição ele de lado, ó. Frases interrogativas com o próprio verbo to be. Ou seja, no futuro imediato, quem coordena essas mudanças é o próprio verbo to be. Por isso que é importante saber quem é o verbo to be e ter o domínio dele. Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses exercícios? Alguma dúvida, né?
Pessoas ao olho da verdade, cadê vocês? Ok, pessoal, de boas Alagoas, tudo certinho? Isso, Jade, aí sim, hein? Como a noite escura. Perfeito, perfeito. Bom, eu expliquei tudo aqui, tá tudo, eu mandei esses exercícios todos respondidos, né, na verdade para vocês aí no grupo. Eu mandei em PDF e em Word, porque na verdade já estão respondidos. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação a esses 3 tempos verbais, só me contatar pelo WhatsApp, beleza? Tô aqui aguardando qualquer dúvida em relação a isso. Tudo bem? Espero que vocês todos tenham colocado os nomes. Deixa eu até dar uma conferida. Tudo certo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pela participação. Né? Se alguém não entendeu, por favor, me chama depois no WhatsApp que eu explico. O vídeo fica gravado, então vocês podem assistir outras vezes e tirar as dúvidas também, se quiser, se achar melhor. Tudo bem? Muito obrigado pela participação. Até a próxima e fiquem todos com Deus.